Então, você também pode participar conosco pelo MSN, estou aqui com o notebook ligado, o endereço é contato@tvvotorantim.com.br. Esse é o endereço do MSN. Bom, antes de, como parafraseando o Babu, de sermos bruscamente interrompidos pela queda da energia, o delegado, Dr. Tadeu, estava comentando um questionamento do professor Duarte sobre aquelas pessoas se podem ou não ser multadas, se é dever ou não do poder público recolher o lixo que é lançado aí nas vias públicas. E o Jorge Tadeu estava exatamente explicando isso. Você poderia dar continuidade, então encerrar o seu pensamento? Enfim. Com certeza, Luciana. Com relação ao dito pelo professor Duarte, primeiro ele disse que eu estava sendo muito bonzinho. Na realidade, eu não sou tão bonzinho assim, né? Eu só estou procurando ser um pouco didático, né? Para que a população entenda e compreenda efetivamente a gravidade de tudo que se fala, né? Então, porque no exercício da profissão a gente segue a lei, e se a lei diz que a pessoa é culpada, nós colocamos a lei em cima dele, independente de ser bonzinho ou não, né? Então, o que acontece e com relação ao questionamento do professor Duarte, nosso amigo aqui, que confesso que eu estou conhecendo ele hoje e percebi ser uma pessoa combatível, uma pessoa interessada pela municipalidade, eu digo, o poder público tem o poder e deve punir quem for pego ou quem for identificado pela prática de um ato, não só criminoso, como também um ato punível na esfera administrativa, né? A prefeitura tem os seus fiscais, que são pessoas que têm que ser concursadas, e eles têm o poder de polícia administrativa, não a polícia penal, da qual eu faço parte, mas da polícia administrativa, de impor multas àqueles cidadãos ou àquelas pessoas que praticam esse ato reprovável. Pois bem, só que no caso em voga, ou seja, no caso em que nós estamos discutindo, é um caso que lá já estava instalado, com certeza já há algum tempo. Sim. Para ter acumulado aquele volume de lixo, aquele volume de entulho, já estava ali há algum tempo. Pois bem, quem jogou? Foi o Zé, o Mané, o João? Quem foi? Então, quando não se há a possibilidade de identificar o autor do ato, obrigado, senhor, cabe ao poder público, deve o poder público executar as suas expensas, ou seja, por conta do dinheiro público. Não tem como. O que ele não pode é deixar ali aquele entulho, colocando em risco a população e a saúde pública. Então, professor Duarte, respondendo até a sua indignação, compreendendo a sua indignação, muitas vezes o poder público ele se vê impossibilitado de impor uma multa por não ter a autoria. É aí que então, a população pode contribuir, pode ajudar. Isso. Né, então, o que acontece? Quem é o grande diferencial quem foi o autor? É a população. É o cidadão consciente. É o cidadão que, em vendo o ato ser praticado, em vendo quem fez aquilo, quem depositou aquele lixo irregularmente, ligar o 81, ligar o 90, Polícia Militar, efetua a denúncia, anota a placa do veículo que a pessoa estava, se conhecer o nome da pessoa, diga o nome. Professor Jorge, quando caiu a nossa energia, nós tínhamos uma pessoa no telefone, ela ia entrar exatamente nessa questão. Eu sei que o senhor não tem responsabilidade, talvez não tenha nem o que responder para essa pessoa, mas ela nos disse que a dificuldade é as autoridades darem ouvido a essas denúncias. Disse ela que já presenciou, já tentou falar com polícia florestal, polícia civil, polícia militar, e o retorno não veio, né? Isso é possível? Isso acontece mesmo? Bom, Wellington,
infelizmente, nós passamos por longos anos numa sociedade que não foi muito, eu não quero ser mal entendido aqui na expressão, mas que não foi muito bem educada. A população, senhor. A população, tá? O poder público investiu muito pouco em educação, tanto na educação do aprendizado das letras, como também na educação da convivência em sociedade. E, em virtude disso, nós criamos, infelizmente, uma população que não dava e não dá muita importância para essas questões e que são de suma importância. Pois bem, em acontecendo isso virou uma coisa como que rotineira. Então, infelizmente, o poder público, ou seja, as instituições públicas, tanto a nível municipal como nível estadual, ela não tem estrutura suficiente para atender toda a demanda. Infelizmente, gostaríamos nós, profissionais da área, de poder dar respaldo e dar o primeiro atendimento logo de imediato a todos esses reclamos, a todas essas denúncias. Mas, infelizmente, é que nem caso. O cobertor é curto. Então, ou se cobre o pé ou se cobre a cabeça. Então, você tem que definir prioridades. Perfeito. E essas prioridades são atacadas. E não que esse caso desse senhor que denunciou não seja prioridade, é prioridade. Mas, muitas vezes, no momento em que ele denunciou, efetivamente não tinha condições de ser atendido naquele exato momento. Perfeito. Entende? Então, por isso, se registra-se a ocorrência e começa a se fazer um procedimento legal, que é a instauração de um inquérito policial, a instauração de uma investigação policial. Perfeito. E isso, infelizmente, nos nossos dias, são um caso... O assunto do lixo aqui deu pano para a manga, o que nos deixa muito feliz, porque a gente percebe que não é uma preocupação minha, da Luciana, do Dr. Jorge Tadeu, do professor Duarte, a questão dos lixos, a questão do entulho, a questão da cidade ser mais bonita, da cidade ser mais prazerosa, da gente ter orgulho de receber pessoas na nossa cidade. Então, essa não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação sua também, porque a gente vê pelo número de pessoas que ligaram aqui, e parece que tem gente na linha de novo. Boa noite, quem está na linha? Oi, boa noite. Meu nome é Narciso. Tudo bem, Narciso? Obrigado de você estar ligado aqui com a gente, obrigado de você estar participando, viu? Bem, graças a Deus e vocês. Eu queria antes parabenizar a todos aí, porque vocês estão tratando de um assunto bastante sério, que é um problema na nossa cidade que tem acarretado, sem dúvida alguma, dor de cabeça para todo mundo, inclusive para nós munícipes. Eu moro no Jardim Fortaleza. Onde fica o Jardim Fortaleza? No final da Carmelina Garcia. Já me localizei. Já me localizei. Aqui na localidade é comum as pessoas jogarem não só entulho, como lixo residencial. E próximo daqui existe um depósito que a prefeitura usa para jogar entulho. A prefeitura? Isso. Recentemente eu limpei um terreno que eu tenho do lado aqui da minha casa. E eu tenho uma carretinha, então enchi a carretinha com sujeira do terreno e fui lá. E cheguei lá e pedi para a pessoa para ele me autorizar a jogar aquela sujeira que eu tinha na carretinha no local. Certo. Ele falou que eu não podia, para eu fazer aquilo lá eu tinha que ir lá na prefeitura me cadastrar para depois jogar aquilo lá. Eu achei um descaso fenomenal, porque na estrada até o local tem muito entulho, tem muita sujeira e a pessoa simplesmente me ignorou. Aí eu falei, viu, eu vou fazer como todo mundo faz. Vou jogar o entulho aí para baixo. Ele falou, pode fazer. Se a prefeitura pegar, vai te multar. É lógico que eu não fiz. Eu fui no ecoponto, lá no Sorocaba 1, para jogar esse entulho. Saiu de Votorantim para utilizar... Você saiu de Votorantim para utilizar o serviço público que tem em Sorocaba de coleta de entulho. Porque, infelizmente, na nossa localidade aqui não tem nada. E é comum... Inclusive jogarem cachorro morto, jogarem resto de alimento, jogarem saco de lixo. E a pessoa é terrível, porque se ele não se preocupa consigo, se preocupe com o filho, com o neto, com o bisneto. Concordo plenamente com você. Eles vão pagar o preço por isso. Sem dúvida, Narciso. Então, eu acho que haveria necessidade aí de alguém tomar uma providência, fazer alguma coisa e autuar quem faz isso, porque realmente é terrível. Perfeito. Narciso, obrigado pela sua participação, isso nos deixa muito feliz, muito contente de saber que a gente está chegando até as pessoas e podendo abrir esse debate, né?
Na verdade, assim, parte do que você falou é o que o Dr. Jorge Tadeu também manifestou, é o que o professor Duarte também manifestou, a questão da punição, a questão de ter lugares apropriados para jogar esse lixo, tá? E uma coisa que o Jorge Tadeu falou é a questão da educação, né? E você falou muito bem aí algumas coisas que tem muito a ver com a questão da educação. Falta educação. A educação é aquela coisa que às vezes não depende só da escola também, né? Depende da convivência familiar. Então, muitas das coisas que o jovem faz, que o jovem pratica, é questão de berço, né? E isso é uma das causas. Então, eu concordo plenamente com o Jorge Tadeu, a questão da educação. Luciana, vamos sair da questão do lixo, que isso dá muito o que falar, né? As pessoas têm uma necessidade, a gente entende disso, a gente gostaria de ficar só nesse tema hoje, mas nós temos outras coisas que foram notícia durante a semana e que eu acho que merece também a nossa reflexão e o nosso debate aí. Vamos lá? Vou manifestar aqui a opinião das pessoas que ligaram, mas acreditamos que até as questões que elas perguntam, questionam, já estão respondidas. A Gislaine, pelo MSN, toda semana participa conosco. Muito obrigada pela sua audiência, Gislaine. Ela diz que concorda com as pessoas que ligaram e parabenizaram a gente e que o programa veio para ficar. Realmente, é o que nós esperamos. Em relação ao assunto que está sendo falado, lixo em vias públicas, ela diz que no Parque Bela Vista, onde ela mora, tem um problema nas ruas Henrico Violino e Francisca Lucas Bonilha. Tem muito lixo de todos os tipos, e como o doutor Jorge Tadeu disse, através disso vem ratos, baratas e muito mais. A quem devemos recorrer? É a questão dela, ao município, conforme o delegado já havia orientado aqui. O Neto, do bairro da Chave, participa sempre conosco aqui da TV Votorantim. Obrigada, Neto, também por acompanhar este programa. Ficamos muito felizes. Ele sugere que os vereadores participem e criem lei de punição. Ele denuncia que próximo à ponte da Chave jogam entulhos, sofás, lixos, enfim. Essa denúncia tem que ser feita ao poder público. Aqui é um canal de comunicação. Se tiver alguém aí da prefeitura nos assistindo, a denúncia está feita. Não precisa necessariamente o morador ir aí assinar que ele viu. Já foi falado, não tem como a prefeitura dizer que não sabe, né? Então, se tem alguém aí assistindo, você também é cidadão, além de funcionário público. Você também pode contribuir facilitando as coisas também para os moradores, né? O Alexandre Correia, da Vila Irineu, ele diz que a prefeitura tem a sua obrigação com a limpeza, mas os moradores não colaboram, eles produzem o lixo e jogam em qualquer lugar. O delegado Pupim está nos assistindo, muito obrigada, Pupim, pela sua audiência. Olha a responsabilidade que nós temos aqui, né, professor? A gente falando com essas pessoas, colocando nossas ideias, colocando as nossas sugestões. Por isso que a gente tem que ser muito sério com o que a gente faz aqui, para não criar nenhum tipo de constrangimento, qualquer tipo de injustiça com quem quer que possa ser, né? Então, essa é a nossa meta, é a nossa linha, é assim que a gente vai procurar estar agindo sempre. Luciana, vamos falar do Marcos Mâncio na Rádio Cruzeiro do Sul. Ele não percebeu que ele ia estar na televisão também, né? Então, acho que a gente poderia começar agora a falar da forma que o Marcos Mâncio esteve lá na rádio. Professor, o senhor viu o Marcos Mâncio falando ali na rádio? Exatamente. O senhor percebeu que ele não parecia saber que ele ia estar na televisão. Mas ele sabia. Será? Eu posso te garantir. Sabe o que é ali? Foi uma consciência de responsabilidade e certeza naquilo que ele estava colocando. Olha só. Você entendeu? Perfeito. Ele tinha certeza naquilo que ele estava isso colocando. Sim, isso eu percebi também. Aliás, com muito conhecimento, né? Na realidade, ele não escolheu palavra nenhuma, ele não Mas o senhor acha que ele estava sabendo que ele tinha consciência plenamente Aliás, disso. até porque deveria ter uma câmera ali na frente dele, né? Exatamente. Agora, você veja bem, ele tinha plena consciência do que ele estava dizendo, firmeza naquilo, responsabilidade e uma ética profissional. Você entendeu? E fiel ao grupo político, fiel ao governo, fiel ao prefeito, né? Exatamente. O prefeito estava em Brasília, ele estava ali representando.
Por várias vezes ele citou o nome do prefeito, falou da responsabilidade do prefeito ir buscar verbas federais. Então, realmente, o senhor tem toda a razão. Por aí você viu, Hérito, que merece o lugar que está para substituir o prefeito. Sem dúvida nenhuma. Capacidade aí sobrou. Aliás, é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Eu, particularmente, conheço há muito tempo, conheço a família, a esposa, o filho. A gente tem um carinho muito especial pelo Marcos Mâncio, até por isso que nós optamos em tê-lo no programa hoje. Mas o que eu queria agora, vamos deixar o lado pessoal, que o Marquinhos é uma pessoa que a gente gosta muito dele, mas vamos pelo lado da cidade, né? São duas coisas. O Marquinhos, vice-prefeito, e o Marquinhos, nosso amigo. É o Marquinhos, nosso amigo, e o Marcos Mâncio, vice-prefeito. Bom, ali ele foi questionado em duas frentes, né? 2 moradores da cidade. Um questionou o asfalto na região central, é isso, Luciana? O asfalto na região central foi a primeira pergunta, e ele dizia que na próxima semana estaria dando início às obras do asfalto que o prefeito já tinha anunciado. E realmente aconteceu. Nós começamos aí a quarta-feira de cinza com o prefeito Pivetta, não só iniciando as obras, mas acompanhando pessoalmente essas obras, né? A reportagem da TV Votorantim encontrou com o prefeito Pivetta, coordenando, orientando, olhando como é que as coisas estavam caminhando. E já várias ruas, hoje é sexta-feira, esse asfalto, pelo que a gente está sabendo, começou na quarta, e nós já temos várias ruas na Vila Garcia, no Parque Bela Vista, que já estão asfaltadas. Acredito que nesse final de semana, ou no começo da outra, começa a parte do centro. Então, promessa feita, promessa cumprida, o asfalto já começou. E foi a resposta que ele deu para a moradora. E nós tivemos um morador da Vila Nova, Votorantim, que se identificou como João, questionando o abandono da Vila Nova, né? Em vários segmentos ali da Vila Nova. E o Marcos Mâncio, ele demonstrou um conhecimento muito grande pela Vila Nova, falando de ruas, falando nome de escolas, dando assim a resposta de uma forma que existem problemas de um lado, mas existem soluções de outras, né? Obviamente que a pergunta que foi feita não foi relacionada às escolas, não foi relacionada à saúde, né? Mas ele fez questão de lembrar o morador que falta de um lado, mas tem o compromisso cumprido de outro lado. O senhor conhece a Vila Nova, Votorantim? Conheço. Conhece a Vila Nova? Sim. O senhor acha que o morador, quando fez esses questionamentos, ele tem o porquê fazer esse questionamento, e a resposta do Marcos Mâncio corresponde à expectativa da pergunta desse morador? Isso na sua opinião. Agora, a gente quer ouvir a sua também. Liga para nós e dê a sua opinião. A Vila Nova, como é que está a Vila Nova? Houve um exagero por parte desse morador, o seu João, que ligou lá na Rádio Cruzeiro do Sul? Ligue para nós também e dê a sua opinião. Fale você também. Não basta eu achar alguma coisa, a Luciana pensar alguma coisa, o doutor Jorge Tadeu achar, né? A sua opinião para nós é muito importante, é muito valiosa. Mas agora vamos ver a opinião do professor. Aí que tá, viu, Hérito? Você veja bem, o rapaz disse aí publicamente, no vídeo do Canal 10, que lá estava esquecido pelo poder público. Foi essas palavras que ele usou. Esse morador, né? Esquecido. Agora, uma pessoa, se ela está esquecida daquele lugar, ele não lembraria nome de rua, nome de escola. Isso o vice-prefeito. Como o vice-prefeito Marcos Mâncio, ele lembrou o rapaz lá. Ele falou um monte de nome de ruas, disse lá a respeito de escola, explicou direitinho. Agora, veja bem, o poder público, ele não pode contentar todo mundo. Não tem como. Como o vice-prefeito Marcos Mâncio disse, foi gasta uma verba desnecessária lá no lixo, enquanto que podia ser investida lá, na Vila Nova. Você entendeu? Então, não tem como contentar a população inteira. Alguém vai ficar descontente. Agora, eu respeito perfeitamente a opinião do ouvinte. A gente está aqui para respeitar. Inclusive, existe uma ética profissional da gente não perder o respeito pelo próximo. Tanto isso é verdade que eu tenho a minha opinião formada a respeito da pessoa, do cidadão, se é que pode ser chamado de cidadão.
Pessoa Claro que sim. vai lá e descarrega 45 caminhões de entulho lá. Sim, Né? claro. Então, eu dei a minha opinião respeitando Sem dúvida. ao máximo Perfeito. a pessoa do Dr. Jorge Tadeu, que está aqui do meu lado aqui, Claro. e ele expressou na forma Eu da dei lei a aquela posição já. dele. Perfeito. Mas como cidadão, ele também concorda comigo. Perfeito. É Você isso entendeu, mesmo. Hélio? Perfeito. Então, tá certo o cidadão de reclamar, mas errou num ponto de vista. Perfeito. Dizer que Vila Nova está esquecida pelo poder público, cidadão está errado, porque o É Marcos impossível Mancio- que o poder o público Marcos não esteja Mancio fazendo lembrou. nada lá, né? É, o Marcos impossível, Mancio é lembrou, verdade. inclusive, do monte de rua. Agora, É. como que ele vai lembrar do monte de rua se ele Esqueceu a do vila? lugar, Mas, Jorge Tadeu, você que já foi vereador, né? Você viu ali a posição do vice-prefeito, a pergunta e a resposta que ele deu. Aliás, uma resposta muito educada. Ele até agradece o cidadão que liga para fazer o questionamento. No papel de um representante do município. A resposta que ele deu, buscando outros caminhos, buscando outras qualidades do governo, até para compensar aquilo que não está fazendo, como que você vê? Nessa forma mesmo que deve se agir perante um questionamento de um cidadão? Você agiria Olha, assim? A grande realidade é o seguinte, os reclamos da população, eles são dos mais diversos níveis e dos mais diversos descontentamentos. Para a mesma coisa, pessoas diferentes têm visão diferente. Tanto que no nosso Tanto programa... eu queria só interromper só um minutinho, assim, porque ó, o Sarney da Vila Nova, que aliás é um amigo nosso, pessoa queridíssimo, né? Ele mandou aqui uma fala dizendo assim: a Vila Nova não está abandonada pela prefeitura. Existem problemas, sim, como em todo lugar, como em toda a cidade. Então ele defendeu o bairro, né? Um abraço. Eu ia justamente lembrar, eu não me recordava do nome, mas Aqui, eu ia lembrar, é o Sarney. Eu ia lembrar realmente esse comentário. Por isso que eu comecei a minha fala falando desta forma. Porque para o mesmo fato, diversas opiniões existem. Então, o João, ele deve estar descontente com um fato específico que está atingindo a ele próprio, assim como pessoa, então ele realmente tem até o direito de reclamar e se sentir indignado. Porém, a gente tem o poder público, a pessoa que milita na área administrativa, ele tem que ver as coisas como um todo. Como um todo. O Marcos Mancio, uma pessoa que eu respeito, ele, nessa reportagem, ele se demonstrou uma pessoa bastante descolada, vamos dizer assim, né? E bastante consciente daquilo que estava fazendo e falando. Então, ele tem grande conhecimento, sim, do município de Votorantim e ele tratou o assunto com propriedade. Naquele momento, o reclamo do João é um reclamo que eu acredito que seja um fato em específico. Mas, no todo, com certeza, o Marcos, como um bom político que é, a pessoa que está na lida da coisa pública, ele realmente quis mostrar para o João, e com toda a propriedade, que o problema dele não é o problema de todos. Naquele momento específico, mas que o problema dele deve ser resolvido. Portanto, ele procura... O problema dele não é coletivo, não é um problema individual. Justamente. Então, ele deveria falar, olha, em tal local está acontecendo isto e apontar aquilo que lhe aflige, aquilo que ele acha de errado dentro do bairro da Vila Nova e não generalizar. Tanto que o Sarney veio em defesa. Veio em defesa do bairro. Não é o Sarney... Não, é pela Senado, aparência. mas ele veio em defesa, mostrar, não, eu discordo. Vila Nova tem problema sim, como todos os lugares têm. Até porque a Vila Nova, ela cresceu muito, existem muitos outros bairros que a gente generaliza, falando Vila Nova, o próprio Jardim Fortaleza, o Promorar, São Mateus, enfim, muitos outros bairros ali que todo mundo generaliza como Vila Nova, né?
mas é uma região muito grande, realmente deve ser algo mais específico, né? Por isso que o terminal, todo mundo concorda, todo mundo passa em frente e vê a necessidade de uma reforma daquele mini terminal. Agora, outros pontos devem ser detalhados, assim como esse, né? Não, mas voltando ao Marcos, eu achei ele de uma propriedade muito boa, muito grande. Perfeito. Ele se mostrou calmo, sereno, ouviu a crítica, não se exaltou, de forma nenhuma, como deveria ser, e fez, e respondeu à altura que o município não esqueceu a Vila Nova. Perfeito. Fez parte, não fez tudo, então, mas fez alguma coisa. Maravilha. Então, a postura dele como homem público, eu achei que foi muito boa. Maravilha. Fica aqui um abraço para o Marcos Mâncio, mais uma vez, falar da nossa admiração, do nosso carinho por ele, né? E dizer que a TV Votorantim está aqui à disposição sempre, viu, Marcos? Você vem aqui, que você utilize esse espaço para se comunicar com o povo da cidade, com as pessoas que votaram no grupo político Piveta, Marcos Mâncio, enfim, a TV Votorantim, ela procura exercer uma democracia quanto mais melhor. Então, você sabe disso, vem até aqui, utilize os espaços sempre. Luciana, vamos avançar aqui nas pautas e depois a gente fala quem ligou mais. Tá bom. Porque eu estou com medo que nós estamos no segundo tema só e nós temos 8 temas para tratar. Era, né? Era. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então eu deixo para depois os recadinhos? Deixa lá, depois a gente manda um abraço para todo mundo aí. Certo. Segundo tema da noite. Terceiro, né? É o terceiro. Na realidade, o primeiro e o segundo eram juntos, né? O Marcos Mâncio na rádio. É que nós nos alongamos. E agora teremos que correr um pouquinho aqui. Até peço aos convidados, tá? Para que a gente consiga falar mais temas, abordar mais assuntos importantes e relevantes da nossa cidade. Esta semana foi a Semana da Mulher. Na terça-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. A intenção da data não é simplesmente homenagear as mulheres, mas sim trazer à tona dificuldades enfrentadas por muitas delas e buscar reflexão. Nesta semana, os noticiários destacaram a violência contra a mulher e em Sorocaba e Votorantim, essa realidade não é diferente. Você está vendo aí reportagens que foram publicadas. Aí é da cidade de Sorocaba, aí é da cidade de Votorantim. Nessa reportagem específica fala de 4 casos de mulheres que foram agredidas só nesta semana durante o carnaval, não relacionado ao carnaval, é agressão doméstica. E a Lei Maria da Penha é um avanço. Porém, para que ela seja aplicada, há necessidade de que a mulher agredida faça uma representação judicial contra o autor, o que nem sempre acontece. No momento da agressão, ela até se revolta, mas depois muitas entram, se refletem, percebem que aquilo pode gerar mais confusão familiar, enfim, tem medo do agressor e acabam não entrando judicialmente com a ação. E quando entram, na maioria dos casos, os agressores pagam fiança e são liberados. Ou também eles recebem aquelas penas de que eles não podem se aproximar alguns metros da esposa, mas também os próprios delegados, depois eu vou até querer confirmar isso com o nosso convidado, eles afirmam que não há fiscalização, né, em relação a isso. Só nessa semana, como você viu no jornal, foram registrados 4 casos em Votorantim e essa reportagem foi publicada pela Folha de Votorantim. Então, Wellington, vamos aproveitar a presença do delegado e questioná-lo, a opinião dele em relação à lei, né? E por que as mulheres não recorrem judicialmente, não vão até o fim do processo? E por que esses homens são liberados com tanta facilidade e voltam a agredir essas mulheres? Bom, Luciana, a questão é muito complexa e profunda, porque nós estamos tratando de pessoas, de ser humano, né? Então, a Lei Maria da Penha é um avanço na legislação brasileira, que ela veio tentar, né, proteger, dar uma proteção a mais para as mulheres, em face à sua fragilidade física, principalmente
em razão do porte físico masculino. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda é machista. Uma sociedade ainda em que o povo ainda carece de grau de escolaridade, de educação. E as mulheres acabam se sentindo muito fragilizadas, principalmente porque elas acabam por depender muito do homem na questão do sustento da casa. Então, isso influencia em muito na decisão da mulher em representar ou não contra aquela pessoa que praticou um ato criminal, que a agrediu, que a machucou, que a ofendeu verbalmente, que a injuriou ou coisa parecida. Então, existem N motivos. Só quem sabe o tamanho da sua dor é quem sente. Eu costumo dizer isso. A mesma dor, caso semelhante minha, pode ser maior que a tua. Ou a tua ser maior que a minha. E por isso que a lei deixa a cargo do ofendido esse direito de dizer se quer ou não. Então, existem N motivos para que a pessoa decida dessa forma. E um dos motivos que eu mais sinto é esse, em que a mulher ela já está fragilizada porque apanhou, foi maltratada, foi ofendida, e depois, quando ela vai, denuncia, liga para a polícia militar vai, ou vai à delegacia, aquele agressor é preso, porque ela representa. Quando ela volta para casa, ela se sente vazia, sozinha. Muitas vezes olha para os filhos e fala, e agora? O que será da minha vida? Aí ela desiste. Todo aquele trabalho que vocês fizeram, né? Não vamos dizer que acaba sendo em vão, porque nós cumprimos o nosso trabalho. Mas ela acaba desistindo, muitas vezes, por se sentir sozinha. Eu tenho diversos casos que eu passei por isso. E acaba sendo agredida novamente. Em muitos casos. Por quê? Porque aí gera nesse agressor a sensação de impunidade. Ou seja, eu fiz, aconteci, me prenderam, mas não demorou muito, não estava fora. Entendeu? Lamentável. Agora, essa questão da fiança criminal, essa questão da liberdade a pessoa autuada em flagrante em tão pouco tempo, infelizmente isso é o cumprimento, nada mais do que o cumprimento da lei pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor e pelo advogado que vai entrar como defensor daquela pessoa, que vai exigir em prol do seu cliente o cumprimento da lei. E a lei assim o permite. A lei obriga o juiz a fazer, obriga o delegado a fazer, porque nós não criamos a lei, nós cumprimos a lei, meramente cumprimos a lei. Quem faz lei são os deputados federais, quem faz lei são os senadores, eles que fazem e votam as leis. Não somos nós. Não somos os profissionais de direito que a fazemos, nós só a exercitamos e fazemos cumprir. Então, por que a fiança? Porque a lei determina que seja arbitrada a fiança e que, se ele pagar, seja colocado em liberdade. Se o delegado não o fizer, ele estará praticando um crime. Entende? O delegado. Então, né? o delegado. Então, o delegado também não vai praticar crime, porque ele deve cumprir a lei. Então, é por isso que acontecem essas coisas. E, infelizmente, gera essa sensação de impunidade nesse pretenso machão que acha que tudo se resolve na violência. Entendeu? Então, isso também é educação. Educação, sem dúvida. Mais uma vez, a gente cai nessa palavra-chave de uma sociedade melhor, né? Professor Duarte, quanto tempo de casamento com a dona Marisa? 22 anos. 22 anos. Graças a Deus. 4 votorantinenses, 4 conterrâneas nossas, né? Foram agredidas nessa semana, né? Semana Internacional da Mulher. Pois não. Qual o seu sentimento em ouvir isso, em saber disso? De revolta, viu, Hélio? Uma revolta muito grande, mas veja bem, eu acho que tem um responsável aí. Me corrija o doutor Jorge Tadeu depois se eu estiver errado. A Lei Maria da Penha nem era necessário, porque toda e qualquer agressão física ao ser humano, não específica se é homem, se é mulher, ou se é uma criança, ou um incapaz, né? Então, muito bem. É considerado crime qualquer agressão. O que está acontecendo, senhor Hélio? Essa Constituição nossa, ela é de 1945.
45, isso mesmo. Portanto, ela, para mim, ela é arcaica. Velha, né? Ela é muito velha, ela é ultrapassada. Agora... Ela foi reformulada na década de 80, né? Exatamente. Agora, eu acho que 80 a lei... 88, isso. Ela é muito blanda na punição ao infrator ou a quem cometeu o delito. Eu acho que a lei é muito blanda. Portanto, não é... Depois vai dizer que o professor Duarte, né, quer pena de morte. Não, não quero, não. Eu quero que o preso trabalhe para pagar o sustento dele e não eu ter que pagar a marmita dele. Você entendeu? Agora é o seguinte... Então, essa mulher que vai lá, que não dá continuidade a esse processo, ela tem os seus motivos também. Então, não somos nós que vamos aqui agredi-la mais uma vez, né? Ela já apanhou do seu parceiro, do seu companheiro. Muitas vezes o álcool está envolvido nisso, a droga tá por detrás disso, né? Então... Claro, a gente fica triste de vê-la ir lá e retirar esse processo e voltar a ficar no mesmo teto que esse cidadão. E muitas vezes, eu digo isso porque a gente acompanha o noticiário, ela volta a ser agredida novamente pela mesma pessoa que agrediu ela há meses, há anos atrás. Aliás, chegou agora eu passei o olho rapidamente, uma pessoa está comparando a Lei Maria da Penha com a Lei de Trânsito. Vamos ler essa, Lu, depois você manda um abraço para todos os outros. O José Costa, do Jardim Paulista, obrigada pela sua participação. Ele comenta que a Lei Maria da Penha pode se comparar à Lei de Trânsito. Pessoas bebem e causam transtorno.